Bom, Rodrigo Lopes é uma farsa. Antes de te responder, é claro, eu vou te dar uma dica sensacional hoje do que você deve fazer quando alguém pensar que a sua empresa é uma farsa. Então, dá um likezinho aqui, se inscreve no meu canal, vem junto comigo que é de dica de verdade como fazer. Se o Rodrigo Lopes é uma farsa, me diz uma coisa: Vivo é uma farsa? A Americanas é uma farsa? O Correio é uma farsa? Vamos pensar, a Centauro é uma farsa? Essas são as empresas mais reclamadas nos últimos dias no Reclame Aqui. E quer dizer que essas empresas são um problema? Quer dizer que essas empresas não atendem ninguém? Talvez quer dizer que essas empresas realmente não sabem lidar com o seu cliente ou possivelmente com o seu problema. Agora, qual que é a condição primordial para você virar uma farsa, principalmente na internet? Sabe qual é? Você ser alguém, você ter volume ou de vendas, ou de pesquisa, ou de alguém querendo entender quem é você. Quanto mais pessoas procurarem sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre você, maior a chance de alguém não gostar do seu serviço, ou não gostar do seu trabalho, ou não gostar de você. Isso é um negócio que, de verdade, entenda uma coisa na sua vida: isso é a única coisa que você nunca vai poder evitar. Agora, nunca poder evitar que alguém falar mal de você, alguém não gostar da entrega do seu serviço, não é a mesma coisa de não saber lidar com isso. Não é a mesma coisa de resolver um problema, não é a mesma coisa de se conectar, não é a mesma coisa de ter um pós-venda, não é a mesma coisa de ter um saque. Só que tem uma coisa muito importante. E por que eu estou trazendo esse tema? Talvez essa é uma das aulas mais importantes na sua vida. Porque você também, existe um negócio chamado antídoto de marketing negativo. Qual que é o antídoto de um marketing negativo? Sabe por que existe esse antídoto? Existem estratégias? Porque nem sempre alguém satisfeito vai falar sobre a sua empresa. Nem sempre alguém satisfeito vai falar sobre você. Mas um dia alguém insatisfeito, mesmo essa pessoa não tendo razão, ela pode criar vontades de querer falar mal do seu negócio. E aí, o que vai acontecer? Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um grande amigo que era um grande advogado e num determinado momento ele passou por um problema, tá? Eu não estou aqui para julgar se ele realmente tinha participado desse problema ou não. Na minha vida, durante o período todo que eu me conectei com ele, ele sempre falou: Rodrigo, eu sou inocente nesse caso. E foi um caso que ele foi julgado, tá? Foi absolvido, tá? Juridicamente. Gente, presta atenção nessa história. Só que foi um caso que tinha uma matéria lá no nome dele e dizia o seguinte, essa matéria dizia o seguinte, que na época, né, ele tinha participado de uma falcatrua junto ao município, o município do estado de São Paulo. O que aconteceu? Quando indexou o nome dele, toda vez que alguém ia procurar o nome desse advogado no Google, o que acontecia? Vinha essa matéria, que era uma matéria da Folha de São Paulo, indexada no site, porque é uma coisa que indexa, falando todo o problema que ele tinha acontecido. O que eu fiz naquele momento? Eu falei: cara, se você não tem esse problema, a gente precisa pensar em criar coisas positivas para que tenha uma maior relevância, para que esse tipo de matéria, ou ele vá indo para a segunda página, ou ele automaticamente vá para as posições mais baixas do Google. Porque não é possível que todo mundo digitar o seu nome aqui, você sempre vai ser lembrado por algo que você me diz que você nunca cometeu. Então isso foi um determinado momento, isso faz mais de 10 anos. E a gente conseguiu, gerando muito conteúdo, fazer com que essa matéria fosse para uma segunda página. Isso ajudou ele profundamente, porque tinha muito mais gente para falar bem, tinha muito mais informação positiva do que ele ser lembrado por um momento ou por algo que tinha acontecido. Agora, o que acontece? Rodrigo, mas eu posso evitar que alguém fale um dia de mim? Eu posso evitar que alguém comente algo na minha empresa? Não, de novo, eu preciso saber lidar com isso. Agora, você imagina que seja uma situação irredutível. Você imagina que alguém colocou lá: Rodrigo Lopes é uma fraude. Você imagina o que eu posso fazer para me defender sobre isso? O que eu posso fazer para me defender é, primeiro, entender a lógica de buscas e a lógica das coisas que são indexadas.
tudo que é ruim, normalmente, indexa na frente daquilo que é bom. Então, se você digitasse o meu nome, se eu tivesse qualquer coisa que, graças a Deus, eu não tenho na internet, e às vezes eu até me preocupo porque eu brinco o seguinte, só jogam pedra em quem dá fruto. E como não estão jogando pedra em mim, às vezes eu me preocupo, falando, será que eu estou dando fruta? Claro que é uma brincadeira, outro dia eu vi isso, até do Paulo Vieira falando, que o grande negócio dele era ter realmente um hater, que toda vez que ele não tinha um hater, ele se sentia desmerecido. Ele falou, cara, meu trabalho não é um dos melhores. Então não quer dizer que se você tiver um hater, tiver alguém atacando, que você é ruim. Quer dizer, às vezes, que você é alguém que dá frutos, e alguém que dá frutos às vezes toma pedrada. Então você imagina o seguinte, amanhã ou depois você está fazendo um trabalho de infoprodutor, você está fazendo um trabalho sobre a sua empresa, você está fazendo qualquer trabalho, amanhã alguém vai digitar sobre a sua empresa que é uma fraude, que a sua empresa não funciona, que você não compre na sua empresa, não faça um negócio com aquela determinada empresa. E é aquilo que eu disse, a maior parte das empresas que tem volume, elas normalmente têm reclamação. Então, quando normalmente a gente tem reclamação, a gente aprendendo a lógica dessa reclamação ou a engenharia dessa reclamação, o que a gente tem que fazer? Se antecipar. Se antecipar, sempre se antecipar. O que eu estou criando aqui? Eu criei um vídeo aqui, eu mesmo criei um vídeo aqui, Rodrigo Lopes é uma fraude. Eu tenho certeza que esse vídeo, quanto mais as pessoas pesquisarem do meu nome, mais as pessoas vão chegar no quê? Nesse título aqui, porque é muito mais fácil isso indexar, porque vai chamar muito mais a atenção das pessoas que estão procurando sobre mim, e aí que bom que elas vão estar chegando aqui numa baita de uma aula, do que as pessoas se interessar por um assunto. O Rodrigo Lopes é um cara que ajuda as pessoas, Rodrigo Lopes é um baita do empreendedor, Rodrigo Lopes é um cara que construiu diversas empresas na internet, Rodrigo Lopes é um estrategista. Agora, Rodrigo Lopes é uma fraude? Cara, eu quero ver que vídeo é esse. Eu quero ver que vídeo é esse. Se eu quero ver que vídeo é esse, por que eu, do outro lado, não conduzo esse tipo de vídeo? Porque eu, do outro lado, não conduzo os tipos de informações positivas do meu negócio? Ou eu mesmo planto os questionamentos daqueles possíveis questionamentos no futuro. Ou seja, a partir do momento que eu fiz um vídeo com o tema Rodrigo Lopes, vou resumir aqui, é uma fraude? É uma fraude? Eu fiz o quê? O dia que alguém fizer esse mesmo título ou fazer alguma coisa porque ele não gostou de mim por algum motivo, o que vai acontecer? O meu vídeo, ele ainda está na frente daquele, ou seja, ele tem mais relevância do que aquele, porque ele foi feito normalmente primeiro. Ele já pegou o corpo. Isso vale para várias outras plataformas. Yahoo, perguntas e respostas, lá onde as pessoas respondem, tem muita gente que pergunta, normalmente, tal empresa é confiável? Tal empresa existe? Você imagina o seguinte, pegar qualquer empresa do Rodrigo, pegar uma empresa Solnet, Solnet é confiável? Solnet existe? Isso é uma pergunta que alguém pode fazer lá. Então, às vezes, antes mesmo de alguém perguntar sobre a sua empresa, você pode gerar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque você vai estar possivelmente indexando isso no SEO dos buscadores, na otimização de busca. Então você imagina o seguinte, que eu mesmo vou lá no Yahoo, gero essa pergunta e respondo essa pergunta. O que eu estou fazendo? Saindo na frente. Eu estou dando um antídoto, eu estou vacinando contra um efeito de um marketing negativo. Outra coisa que você pode fazer, incentive as pessoas a serem criativas, que é um negócio que eu vou fazer a partir de agora. Incentivar as pessoas a serem criativas, usando o seu nome, usando o nome da sua empresa, fazendo títulos que vão chamar a atenção, às vezes na frente. Tal empresa funciona, Solnet funciona, Rodrigo Lopes é bom. Cria outras pessoas, incentive com outras pessoas, de repente numa premiação, de repente, e deixe com que elas falem exatamente o serviço que elas tiveram, o atendimento que elas tiveram, que elas falem espontaneamente. Um depoimento, ele sempre vai falar, só que um depoimento com uma headline, que é um título estratégico, Então você imagina o seguinte, você imagina que alguém criasse um depoimento agora, Rodrigo Lopes é confiável, e depois ele falasse o seguinte, olha, eu fiz negócio com o Rodrigo, eu aprendi bastante com o Rodrigo, eu fui cliente da empresa dele, era um cara bacana. Além dele chamar a atenção para esse vídeo, além dele, ele vai dar uma validação daquilo que você é. Então, se tem uma coisa que é um grande antídoto, mais do que as respostas, é através de títulos
a nível de dor. Não é exatamente um clickbait da vida, que é um clique induzido, mas é um clique que você vai estar chamando uma atenção para que alguém descubra algo a mais daquela empresa, algo a mais do que aquele serviço. Só que é melhor você fazer na frente títulos que sejam negativos, mas que tenham informações positivas, é isso que eu estou querendo dizer, do que você deixar alguém fazer um título negativo com uma informação negativa e que isso indexe para o resto da vida. É claro que sempre verifique os seus direitos conforme a Constituição. Uma coisa é alguém atacar você, outra coisa é alguém ter uma informação sem prova ou falar alguma coisa. Então cabe essa pessoa criminalmente responder por isso juridicamente, se ela não tiver razão dentro de quando ela fala de uma segunda pessoa. Só que a gente pode evitar isso. A gente pode criar uma informação através de um depoimento positivo, através usando uma headline que às vezes não precisa ser tão positiva assim, ser negativa, mas seja uma headline de curiosidade. E aí as pessoas vão saber sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu negócio. Então, antes de alguém pensar que você é uma fraude, seja uma pessoa que construa as suas informações positivas baseadas muitas vezes naquilo que as pessoas mais gostam de procurar, a desgraça alheia. Seja inteligente, faça marketing digital de verdade, isso é estratégia, isso é negócio de gente grande. Bora, se inscreve no meu canal, vem junto comigo, porque é o seguinte, eu não sou uma fraude não, eu ensino as pessoas realmente a fazer um negócio na frente, a construir negócio de sucesso. Bora!